Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Estamos conversando com o Padre Chico Carioca. De onde você é? Do Rio de Janeiro, Chico? Padre Chico? Sou carioca, do Rio de Janeiro. De que lugar do Rio? Eu sou da capital. Ah, da capital, da capital. então. Sou de Irajá. Irajá. É. Estamos conversando com ele sobre devoção, e ele falava aqui uma coisa muito importante que eu acho que a gente não pode perder isso como referência. Essa questão da devoção como algo pé no chão. Eu achei muito interessante, muito legal essa afirmação, porque às vezes quando a gente pensa em devoção, a gente pensa em algo muito longe e acaba sendo o contrário, né? A devoção é aquilo que de fato a pessoa percebe como uma manifestação dela, não é? Aliás, Que manifestação de aproxima Deus. ela do sagrado. Isso, e que a aproxima do sagrado. Que aproxima do sagrado. E você usava como exemplo a questão do Padre Cícero, né? A questão do chapéu. Você fala como uma identificação, Que não é a isso? identificação do romeiro, né? Quer dizer, eu tive agora há poucos dias, o ano passado, eu tive lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Gente, fiquei maravilhado com aquilo. Ah, é? Que é povo, eu respeito, eu tenho uma paixão verdadeira por Nossa Senhora Aparecida. Você é um devoto ímpar dela. Sou Primeiro. devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas você vai a Aparecida, em Aparecida você encontra toda a gama de classe social. Em Bom Jesus da Lapa é o povo do sertão. É a coisa mais linda que existe. Você entrar naquela igreja, que a igreja é dentro de uma gruta, eu fazendo propaganda para Bom Jesus da Lapa. A igreja dentro de uma gruta lindíssima, né? E aquele povo tudo cantando, gente, é a coisa de arrepiar. Sério? Sabe? Como eles se sentem em casa, perto de Bom Jesus dos Aflitos, que é a identificação deles. É aquele Jesus que sofreu, entendeu? Mas que se colocou nas mãos do Pai. E assim eles fazem também. A gente sofre, né? Ou como eles dizem, nós sofremos, né? Mas a gente se coloca nas mãos de Deus. É Deus que vai guiar, é Deus que vai cuidar da gente. Nossa, aquilo é bonito demais. Eu fico até emocionado de falar. Mas é claro, né? E não é para menos, né, meu filho? Porque... E tantos outros lugares, né? Eu estive em Fátima, né? Minha família é de Portugal, né? Eu estive em Fátima, é lindo ver os romeiros, ver as pessoas caminhando pelas estradas de Portugal em direção a Fátima. Chegar em Fátima, se colocar de joelhos no recinto, aquilo é muito forte. Né? Ver o pessoal chegar, por exemplo, das caminhadas a Santiago de Compostela, na Espanha, lá também, né? Compostela? Tive lá como turista, né? Minha família me levou. E ver aquele povo chegar, aí a gente vê, né, o objeto, né, que identifica, né, o cajado, né, que ajuda a caminhar, que faz com que o caminho, sabedor que o caminho é longo. Né? Então, tudo isso são coisas que aproximam o povão, que aproximam as pessoas de Deus. E é isso que é importante. Você falava essa questão do Bom Jesus da Lapa, a devoção, assim, as pessoas identificam de fato, quer dizer, o Jesus que sofreu, mas se colocou nas mãos do Pai, e essa pessoa também, o devoto, faz a mesma coisa, até por modelo, por imitação. E você acha que é isso ainda que sustenta a devoção no nosso povo, não no nosso país, no mundo? É isso ainda que sustenta essa identificação com ou o santo padroeiro ou com o próprio Jesus, de acordo com a devoção da pessoa? É isso que mantém? Sim, e isso daí, a identificação alcança a questão, o outro tema, o milagre, né? Porque eles alcançam o milagre porque eles se aproximam de Deus. Né? É preciso ir a Deus e pedir, né? Aquilo que Jesus coloca, né? Bate a porta que ela vai se abrir. E eles entendem isso. Né? Então, eles vão porque querem uma graça, querem um milagre. Né? A devoção a gente não pode, então, no seu ponto de vista, a gente não pode entender a devoção ou como um fanatismo, em hipótese alguma, ou existe. Você acha que tem como fazer uma leitura disso? Existe, mas eu não vejo isso só como fanatismo. Tá. Né? Mesmo naqueles, que eu acho que é uma minoria, que vive o fanatismo, mesmo para esses, existe aquela devoção pura do povo que quer se aproximar do seu Deus. Tá. Você acha que a gente tem perdido isso?
essa questão da devoção? Por exemplo, nessas andanças que você teve, que não foram poucas, não foi pouca a sua andança, não é? Andei muito. Nesses lugares onde você esteve como padre, você acha que as pessoas estão perdendo ou não? Você acha que está sendo sempre mais realçado, vivenciado na vida das pessoas? Eu não sei até que ponto, eu não saberia te quantificar ou qualificar isso. Mas ainda tem muita gente com essa devoção. A devoção de São Judas em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, é muito forte. Né? Isso é muito forte, é muito profundo. Né? No Brasil todo, a devoção à Nossa Senhora Aparecida é muito bonita, é muito forte. Né? Para o sertanejo, mas você vê, por exemplo, que são pessoas mais velhas, mais adultas. Né? O jovem, de certa forma, por algum motivo, se perdeu nesse caminhar aí. Entendo. Claro que eles são formados, né? Pai e mãe formam o filho. Enquanto é pequeno, ele leva à igreja, né? Mas depois ele tem uma vida dele, né? E aí vai à igreja quando precisa. Então, vai ser preciso se tornar adulto para ele poder retomar o caminho. Porque não seria uma crítica nem ao mundo, porque eu não vejo essa coisa assim, como muita gente diz, que isso é coisa do mundo, como ruim. Às vezes separa o mundano do sagrado, às vezes faz uma separação complicada. O que é do mundo é de Deus, que foi Deus quem fez, eu sou herdeiro, então esse mundo é meu. Exato. Né? E eu tenho que saber o que é certo, o que é errado. Né? Então, mas eles vão... A igreja não chama a atenção da juventude, da adolescência, né? Eles não têm coisas para eles. Entendi. E, além do mais, a gente tem que convir pastoralmente, que é muito difícil, porque o jovem apanha muito. Pelo jeito dele ser, ele apanha muito dentro da igreja. Tudo de errado é culpa dos jovens. Eles que fizeram, ou não tem compromisso, não assumem compromisso. Isso. E isso é mentiroso. Quando você abre espaço para o jovem, ele se aproxima. Ele também tem sede, também tem fome de Deus. Agora a gente precisa saber dar o espaço para eles. Do jeito deles, não dá para você desejar que eles façam as coisas... Como se fosse uma pessoa de 60 anos. Como se fosse uma coisa de 60 anos. Ou de 40 anos, Isso. no nosso caso. Você imagina hoje, por exemplo, os jovens se aproximando do terço. Principalmente nas novas comunidades. O terço dos homens é a coisa que mais está crescendo hoje, a meu ver, dentro das comunidades. Né? Você tem grupos de terço de homens assim magníficos, experiências profundas, bonitas que está sendo feita. Né? E isso está retomando o terço dos homens, o terço da misericórdia, o terço da juventude, que está aproximando o jovem do sagrado, através de uma reza simples, que eles vão descobrindo que é importante, que é simples, que é repetitiva, mas que é gostoso, que é importante, que não é difícil, que é fácil para ele entender. Porque é parte do universo dele também, não é? Isso. Agora, você fala, daqui a pouco a gente até vai ver um VT sobre a questão de milagre, a questão do João Paulo II, mas você antes falava assim, essa questão da devoção, isso é que propicia essa questão do milagre, porque o devoto, ele sente, de fato, bem próximo desse Deus, a partir da sua maneira de rezar, enfim. Por que você diz que isso aproxima do milagre? Ou seja, a pessoa recebe mais um milagre a partir dessa questão devocional? Porque ele se torna íntimo de Deus. Então ele não tem vergonha de pedir. Ele não tem vergonha de contar as suas coisas. Mesmo a gente sabendo, né, dentro da teologia, de que Deus ouve tudo. Deus sabe de tudo. Né? Mas é preciso ir lá. E aí, como é que eu vou lá? Eu vou em alguém que me ensinar a vida inteira, que está lá no alto, e que eu estou aqui embaixo, pequenininho. Agora, a devoção ajuda a descobrir isso, não ajuda? Ajuda a descobrir. Aquilo que você aprendeu que era tão distante, a devoção te ajuda a perceber que está mais próximo. Muitas das vezes a devoção ajuda a gente a ir lá em cima, a ir lá no alto, onde está o sagrado, mas ajuda também o sagrado, Deus, a ficar embaixo, a gente perceber que Ele está aqui perto de nós, do nosso lado. Legal isso. Sabe? Então, é toda uma experiência, né, que o povo vive e que a gente não percebe. Uma experiência de fé mesmo, né? De fé. Então, quando a gente fala de milagres, e você vai acompanhar comigo no VT agora, para você entender não, né? Para você acompanhar um pouco mais essa nossa reflexão, depois a gente vai conversar um pouco sobre esse VT que eu te convido para acompanhar comigo. Vamos assistir. Existe um milagre por trás deste rosto. Em 8 de abril de 2011, Floribete Mora acordou com uma forte dor de cabeça e precisou ser levada ao pronto-socorro.
Me internaram? Eu fui hospitalizada. Eles me disseram que eu estava com uma hemorragia cerebral. Os médicos não tinham uma boa notícia para o marido de Floribete. Eles disseram que os dias dela estavam contados. Mas isso foi antes de João Paulo II entrar em cena. Trato de não recordá-lo. Eu tento não lembrar daqueles momentos de dificuldade porque eles me trouxeram muita dor. E de muito dolor. Então eu de repente ouvi uma voz no meu quarto que me dizia: levante-se. Eu levantei e fui para a cozinha. Meu marido perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse a ele: me sinto bem. O que estás fazendo aqui? Eu me sinto bem. O milagre recebido por Floribete foi reconhecido pelo Vaticano e ajudou no processo de canonização de João Paulo II. Tá vendo só, milagre é um pouco isso, né? Aquilo que a gente dizia lá no primeiro bloco, no primeiro e segundo bloco, sobre essa questão de algo que é extraordinário que acontece na sua vida e que muda de uma maneira com que você não pode ou quantificar, ou mensurar, né? Ou medir. E o que você achou dessa história? A cura instantânea dessa pessoa, uma situação que ela sequer imaginava, por intercessão de João Paulo II. Como é que você viu isso? Eu não percebi o pedido dela. Eu não sei se eu perdi no momento do que estava passando o VT, né? O pedido dela. Mas o quanto que o Papa João Paulo II fez com que ela se aproximasse do sagrado. Fez com que ela se entregasse nas mãos de Deus, né? E quando ela se entrega, eu acho que você falou aqui num dos blocos, né? Tem que partir também daquele que precisa do milagre. Então tem que partir dele. Não é só, pede o milagre e vai. Não, eu tenho que querer. Jesus, como Jesus diz, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Então é ele que precisa. E o João Paulo é esse canal. Né? O Papa é esse canal que leva ela para perto de Deus. Que mostra a ela o quanto que Deus a ama, o quanto que Deus está junto dela. Eu acho que quando fala, por isso que até mistura um pouco a devoção com a questão do milagre, é isso que, vamos dizer, usar uma palavra que não é talvez não muito correta, o intermediário, digamos, quer dizer, que leva a pessoa até Deus, isso faz com que a pessoa possa ver as duas coisas ao mesmo tempo, né? A devoção da pessoa faz com que ela alcance aquele milagre. E em alguns casos, o pedido que a pessoa faz, por mais que às vezes não seja tão devota como a gente possa imaginar. Porque o milagre não é só para aquela pessoa que é extremamente religiosa, não é? Senão a gente começa a misturar um pouco as questões, não é? Então, quando eu falo de milagre, assim, como essa referência do Papa João Paulo II, você acha que as pessoas hoje estão mais próximas disso, dessa questão da religião, por exemplo? A devoção, sim. Às vezes a pessoa ela pode estar dentro, participar da missa, pode participar de um trabalho pastoral, mas pode não ter essa questão da piedade popular, né? Em relação à religião como um todo, você acha que as pessoas estão mais distantes, mais próximas? Com o Papa Francisco, por exemplo, você acha que isso deu uma mudada? Como é que você, enquanto padre, no seu trabalho, como é que você percebe tudo isso? As pessoas estão mais próximas. As pessoas estão muito mais próximas. Não vou dizer mais compromissadas. O compromisso pastoral é uma coisa, mas mais próximas da religião elas estão. Elas estão, até mesmo por causa da vivência que a gente está tendo. A questão da violência, tudo isso está aproximando as pessoas, né? A gente vai vendo muitas coisas. Você vê na internet, por exemplo, esse Facebook, né? Não saberia dizer também se é bendito o Facebook. Tem as coisas boas e mas você vê o quanto, não é só aquela coisa do exagero, não, mas o quanto de gente, né, que coloca, né? Que posta coisas religiosas, coisas da igreja, coisas dos santos, né? Mesmo de outras religiões postam, né? Quantas pessoas, textos bíblicos, né? Texto bíblico como referência de vida. Isso na internet, no Facebook é imenso. Alguém quer mandar um recado e posta um texto bíblico. Então, por isso você acha que há essa proximidade? Então, claro, eu acho que há uma proximidade com o sagrado, até mesmo que o povo sente necessidade disso. Você sabe que depois, no próximo bloco, a gente poderia até aprofundar um pouco essa questão do compromisso pastoral com essa questão da participação e da proximidade. Pode ser? Pode.
Então, olha só, quando a gente fala de proximidade pastoral, a gente fala de acreditar também num projeto de evangelização, é aquilo, Chico, que eu vou fazer agora, ler alguns nomes de pessoas que acreditam e que vivem com a gente aqui todo esse momento de encontrar-se de fato com Deus, de encontrar-se de fato com o que é, com a própria religião. Nós temos aqui a Maria Ivonete Fernandes Rezende, ela é de Joinville, Santa Catarina, ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, seus familiares. E aqui está um detalhe assim, ela ficou sócia. Muito obrigado, viu, Maria Ivonete? Que Deus abençoe e te dê muita força. Também a Terezinha de Lourdes Borges, ela é de Campestre, lá em Minas Gerais. Ela pede pela alma do seu pai, Orestes Carvalho da Silva, que hoje faz 6 anos de falecimento, pela saúde do neto, Kaique Antônio Franco, Antony Franco. Também a Maria Doraci Cardoso Guimarães, ela é de Cubati, lá na Paraíba. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde e paz e por todos os seus familiares. A Gilda Serra Agostinho, ela é lá de Severinia, no interior de São Paulo. Pede oração por ela mesma, por todas as necessidades de seus familiares. O Sebastião de Souza Ramos, ele é de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo. Ele pede oração pela sua saúde, pede pela saúde e necessidades de Irene e também por todos os seus familiares. Depois a gente continua lendo esses outros pedidos aqui. Eu tenho um belo recado para você e eu gostaria que você ficasse bem atento a isso. Nós vamos ver agora o rosto de Jesus. Sabe aquela colaboração, a sua participação em todos os meses que a gente sempre pede aqui? Eu gostaria que você acompanhasse comigo para a gente ver como está a porcentagem. Olha, 4, 5, 6%. Vamos ver hoje, dia 15 de janeiro, como está esse nosso rosto de Jesus, como está essa nossa colaboração. Você que é sócio evangelizador, você que não é sócio evangelizador, 42%. Nós estamos no dia 15 de janeiro. Seria muito importante que você que está em casa, que é sócio evangelizador, que ainda não fez a sua colaboração neste mês, nessa campanha Verdadeiros Evangelizadores, que você pensasse um pouco nisso. Procure deixar um pouco mais à vista estes seus boletos de colaboração. E você pode até dizer assim, olha, eu estou acompanhando, você pode ser feliz, a programação da Rede Século XXI, mas eu não sou sócio. Eu poderia fazer uma colaboração espontânea? Pode. Você pode ligar para cá, pode acessar aí o nosso portal rs21.com.br, pode ligar para a gente, 0 operadora 19 3871 9620 e fazer o seu depósito, a sua colaboração, a sua participação. Você não precisa ser sócio evangelizador para fazer isso acontecer. Agora, você que é sócio, por favor, estamos esperando a sua participação e a sua colaboração para que a gente possa estar aí atento com as nossas prestações, as nossas dívidas, aquilo que a gente tem que fazer para que este sinal chegue na sua casa, na sua família. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só.